Eita, gente, Daniel Vorcaro do Banco Master acaba de ser preso. Na nova fase do caso Master, PF manda prender a mando de André Mendonça. Olha aí, André Mendonça do STF bolsonarista. O caso é tão podre que nem até André Mendonça, que é bolsonarista, mandou prender o Vorcaro. Prisão de Vorcaro, prisão preventiva de Zetel, que é cunhado de Vorcaro, ligado à Igreja da Lagoinha. Busca e apreensão de imóveis em São Paulo e em Minas Gerais deles dois. 2 servidores do Banco Central foram afastados por Galípolo, o atual presidente do Banco Central, e o ex-presidente do Banco Central também teve prisão preventiva. Agora a cobra vai pegar fogo, porque o Vorcaro com certeza vai pedir delação premiada. E vai entregar todo mundo que está envolvido e vai ser caco de bolsonarista para tudo que é lado. Tava demorando, né, gente? Enquanto a CPMI faz circo, a Polícia Federal faz o trabalho correto. Bom dia, vamos ouvir aqui Nicolas Ferreira, que tem cartão Platinum Ultra Master na companhia aérea de Daniel Vorcaro. Me explica agora aí, Nicolas, seu envolvimento com o Vorcaro e com o Banco Master. Agora eu quero ver. Você fez um contrato de 129 milhões com o Banco Master? Não. Nesse caso, foi a mulher do Moraes. Então você esteve com ele de forma secreta na sua casa? Não. Nesse caso, foi o Lula. Recebeu 5 milhões em contrato com o Banco Master? Também não. Nesse caso, foi o ministro do Lula que recebeu esse dinheiro. Então ele financiou esse evento que você estava aí viajando para fazer campanha para o Bolsonaro? Financiou esse evento que ele estava fazendo campanha para Bolsonaro. Vou pegar esse trecho aqui. Nicolas Ferreira, você precisa informar se você pagou, se a sua campanha pagou esse trecho que percorreu todas as capitais do Nordeste, Distrito Federal, foi até Minas, foi até o Norte, com o jato Daniel Vorcaro. Vocês pagaram? Ou foi Daniel Vorcaro quem pagou e financiou essa campanha sua, Nicolas Ferreira? Porque se você pagou, seria bom você apresentar, ó, eu utilizei o jato dele, mas eu paguei, ó, tá aqui, apresentei isso na Justiça Eleitoral, foi um gasto de campanha normal. Porque se você não pagou, aí você sabe que almoço grátis não existe, né? Principalmente de grandes empresários. Daniel Vorcaro investiu em você, igual ele investiu na campanha de Jair Messias Bolsonaro, igual ele investiu na campanha de Tarcísio, foi para tentar alguma coisa em troca. E seria legal entender, porque talvez explique do porquê você é contra tributar os mais ricos. Daniel Vorcaro, super milionário. Era para isso, Nico? Ele te pagava, te incentivava como político para você defender os interesses dele? E eu tô perguntando, tá? Não tô acusando, não. É por isso que você fica contra tributar os mais ricos, falando que os mais ricos vão deixar o país? Porque quem financia a sua campanha são os magnatas da Igreja da Lagoinha, aquele pessoal que tem dinheiro e não sabe onde guardar. Você fez várias acusações aqui e está cobrando que esse pessoal se explique. Mas você, Nicolas, você não vai se explicar? Me explica agora aí, Nicolas, seu envolvimento com o Vorcaro e com o Banco Master. Agora eu quero ver. Explica agora aí, Nicolas. O Vorcaro pagou ou não pagou o jatinho para você fazer campanha pro Bolsonaro? Não. Nesse caso, foi a mulher do Moraes. Tá, mas você é amigo íntimo do André Valadão, que é pastor da Igreja de Lagoinha, que você frequenta, que tá envolvido até o pescoço no escândalo do Banco Master. Não. Nesse caso, foi o Lula. Bom, mas o Vorcaro, por meio de seu cunhado, doou 5 milhões de reais na última campanha para os 2 principais candidatos do seu partido, o PL, Bolsonaro e Tarcísio. Também não. Nesse caso, foi o ministro do Lula. Olha, eu já nem sei mais o que perguntar. Tudo que eu falo é Lula, é STF. Faz a pergunta você agora. Então ele financiou esse evento que você estava aí viajando para fazer campanha pro Bolsonaro? Não. Opa. Também não exagera, né, Nicolas? Se o Vorcaro pagou o jatinho pra você frequentar os eventos, é óbvio que ele financiou parte do evento. E aí, Nicolas, ninguém aqui é ingênuo. Se o Vorcaro financiou sua ida nesses eventos, a campanha do Bolsonaro e do Tarcísio, é porque alguma coisa ele ia ganhar com a vitória de vocês. Eu sou responsável por um ato futuro de alguém? Caramba, como que eu vou prever isso? Opa. Chama o VAR novamente, que tem mais uma mentira do Nicolas pra ser desmascarada. Nicolas, as fraudes do Banco Master começaram em 2019, quando o presidente era o Bolsonaro. E nada foi feito, não houve investigação. Agora essas fraudes vieram à tona, exatamente no governo Lula, quando tem investigação e punição para corruptos. Então o dinheiro que pagou o jatinho para você fazer campanha para o Bolsonaro é sim fruto de fraudes financeiras. Não tenta fugir dessa responsabilidade, não. Na falta de encontrar crime em mim,
eles precisam encontrar crime no outro e tentar botar a culpa em mim, me envolver. Ora, justamente o cara que grava um vídeo pra se defender de uma acusação e não para de falar do Lula e do STF. Olha, Nicolas, as provas são robustas, não tem mais pra onde fugir. Confessa, explica pra gente qual é o seu envolvimento no escândalo do Banco Master. André Valadão, Lagoinha, Vorcaro, Nicolas já ministrou na Lagoinha, então, criminoso. Criminoso. Vorcaro, o cara que emprestou o jatinho pro Nicolas Ferreira fazer campanha pro Bolsonaro em 2022, preso. Zetel, foragido, o maior financiador da campanha do Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas. Temos um diretor do Banco Central também da época do Bolsonaro, preso. O cerco vai se fechando e cada vez fica mais difícil para aqueles que dizem que o Bolsonaro não tem as digitais no caso do Banco Master. Aí o Nicolas Ferreira disse que como é que ele saberia, lá em 2022, que o Vorcaro era um criminoso. Pois é, desde 2020, pelo menos, o Campos Neto, ex-diretor do Banco Central colocado pelo Bolsonaro, já era alertado e fez 40 reuniões com o Vorcaro dizendo que o banco estava com questões de fraudes. E o que o Campos Neto fez? Nada. Não liquidou o banco. A Polícia Federal não investigou, passou todo o governo Bolsonaro e eles sabiam exatamente o que estava acontecendo e que era gravíssimo. Tudo só foi descoberto e destruído e o Banco Master só foi liquidado a partir da entrada do Galípolo no Banco Central, colocado pelo presidente Lula e pela autorização da Polícia Federal e da Receita Federal de fazer a sua parte. Se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, nada disso estaria acontecendo. E aí eles diriam que não existe corrupção no governo Bolsonaro, claro. Não deixava investigar. Inclusive, ele disse, se tentassem ferrar sua família, fuder sua família, ele iria trocar o superintendente da Polícia Federal, ele iria, inclusive, trocar o ministro da Justiça, enquanto o Lula disse que se o filho dele tiver envolvimento no caso do INSS, ele vai ser o primeiro a dizer que o filho dele tem que pagar pelos crimes que cometeu. Então, mais um dia no Brasil e mais um dia que nós temos bolsonaristas e a extrema-direita sendo presos e demonstrando que queriam, inclusive, fazer atentados contra jornalistas, que queriam espancar pessoas, que queriam assassinar pessoas para silenciar. É tipo um regime ditatorial. É tipo aquilo que nós vimos aí que o Bolsonaro queria instalar com o golpe do 8 de janeiro, que felizmente ele tá na cadeia, mas tá tudo junto, misturado, com a mesma lógica, e não é por acaso aquele videozinho do Pix, do Nicolas, que favoreceu as fintechs, inclusive o Banco Master, para lavagem de dinheiro do PCC, também do Comando Vermelho, e o Nicolas Ferreira e essa turma, o Flávio Bolsonaro, o Nicolas Ferreira, inclusive, votaram a favor da PEC da bandidagem e desconfiguraram o PL antifacção. Tá tudo junto, misturado. Resistimos até aqui, agora é hora de derrotar o fascismo. Ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre. Eu já fui contra as cotas, falava que era injusto, que era privilégio, que tinha que passar por mérito, só que aí eu fui ler a lei, ver os dados e entender o que as cotas realmente são, e aí eu mudei de ideia. Primeiro, lei de cotas reserva 50% das vagas por curso e turno para quem veio de escola pública, e dentro disso tem recortes por renda, cor e raça. E aí tem um ponto que muita gente confunde por conta de um espantalho que um grupo aí plantou. A cota racial não é uma vaga separada, criada à parte. Ela existe dentro das vagas destinadas a estudantes de escola pública. Ou seja, primeiro eu preciso ter vindo da rede pública e dentro desse grupo as vagas são distribuídas considerando renda e também a proporção racial dentro da população do estado. Então não são vagas extras e nem um sistema paralelo. Ah, Bruno, mas e o mérito? Pois é, quem é contra as cotas sempre fala sobre mérito, só que o mérito não começa no vestibular, ele começa no berço. Escola, tempo de estudo, segurança, internet, comida, transporte, cursinho. O vestibular ele mede o desempenho no final da linha e não a igualdade no ponto de partida. E os dados mostram o tamanho da desigualdade. No censo de 22, a proporção de pessoas com ensino superior completo é bem maior entre brancos do que entre pretos e pardos. E a desigualdade diminuiu, mas ela ainda é grande. Outra mentira comum, cotas baixam o nível. Estudos com dados indicam que em várias análises, cotistas têm desempenho comparável ou melhor do que não cotistas. Então hoje eu entendo assim, que as cotas elas não são privilégio, elas são correções de distorções históricas no acesso às universidades públicas. E se você discorda disso, beleza. Mas discorda do quê? Da lei como ela é ou do espantalho que te venderam? Comenta aí. Um Congresso omisso, nós veio uma Câmara Federal omissa, porque tem medo daqueles 11 pessoas que nem é digno de citar os seus nomes aqui. Né? Um Alexandre de Moraes, que é um cara ditador, é um cara que é do Comando Vermelho, é do PCC, e é uma vergonha para o nosso Brasil nós ter um ministro da Suprema Corte comandando o nosso país e os nossos próprios senadores, que nós temos 3 senadores goianos, não tem coragem de tomar uma atitude. E Goiás, e Alma, interior do interior de Goiás.
Uma cidade que deve estar sem problemas, né? Sem uma lâmpada para trocar, sem um buraco para tapar, hospital, escola funcionando maravilhosamente bem. Você de Rialma aí me diz. Porque para um vereador usar a tribuna na Câmara Municipal de Rialma para tratar o assunto Alexandre de Moraes, é porque não tem problema. E a gente vê que a crise dele é estética, política e gramatical, né? Nós foi, nós vem, nós vai. E ele trouxe um fato aqui que Alexandre de Moraes realmente é fodão demais. Conseguir pertencer ao PCC e ao Comando Vermelho ao mesmo tempo, facções rivais e Alexandre de Moraes consegue transitar nas duas? Ô, Alexandre, tu é foda. Torço muito para que Alexandre de Moraes veja esse vídeo e esse homem receba uma cartinha e vá esclarecer o que ele quis dizer com isso para o próprio Xandão. E a gente sabe que lá na frente do Xandão, essa direita que é só igual cachorro que late e não morde, na frente do Xandão, aí vira uma lesse. Aí fala que não é isso que quis dizer, que jamais pensou isso do nosso Supremo Tribunal Federal, que Alexandre de Moraes é um paizão. É praticamente isso que eles falam quando vê o Xandão na frente deles. Chegam, treme, não arcam com o que falam, não. Esse vídeo também é para você aprender a votar, gente. Eleição é agora. Então a gente tem que saber em quem que a gente vota, em quem que a gente está deixando o poder na mão para trabalhar pela população, pelo povo. Um vereador tratando de assunto Alexandre de Moraes ao invés da cidade, ao invés dos problemas reais de uma cidade. É inacreditável. Ê, Goiásão velho. Pessoal, denúncia gravíssima sobre a prisão do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e também do seu cunhado, né, que é o Fabiano Zeta. Segundo o deputado federal Lindenberg Farias, existia um plano contra o jornalista Lauro Jardim. Eu não vou falar nada sobre o assunto porque eu não quero me comprometer. Então eu vou passar o vídeo do deputado federal Lindenberg Farias pelo PT para vocês ouvirem o que ele vai falar, porque o negócio é grave, hein? Por isso que os dois foram presos hoje. Presta atenção aí, ó. Não esquece de clicar aqui no coraçãozinho para deixar ele vermelho, tá? Deixa o meu coração vermelho. Comenta no vídeo para dar engajamento. Compartilhe, se puder, republique, porque o negócio é sério. Muito grave. Fica ligado aí. Uma ação importante no combate ao andar de cima do crime organizado. A prisão hoje pela Polícia Federal Daniel Vorcaro mostra que era um esquema ultraviolento, miliciano, que ameaçou os jornalistas, quebrar os dentes do jornalista Lauro Jardim. Mas tem mais. Participação de gente do Banco Central. O chefe, tá aqui o nome, Beline Santana, chefe do Departamento de Supervisão Bancária. Paulo Sérgio Souza. Isso aqui não é qualquer coisa, pessoal. Teve participação do Banco Central. Eu já tinha entrado, em abril do ano passado, contra o Roberto Campos Neto, na Comissão de Ética da Presidência da República. Porque eu quero saber agora, através de uma notícia-crime, que a gente está entrando na Procuradoria-Geral da República, para que a Polícia Federal investigue a conduta pessoal de Roberto Campos Neto. O envolvimento dele. Nós estamos falando do chefe de supervisão bancária, mas há indícios que desde o começo, tudo passou pela gestão do Roberto Campos Neto. Quando o Vorcaro comprou o Banco Máxima, foi autorizado por Roberto Campos Neto. Várias normas na gestão de Roberto Campos Neto favoreceram aquela ação fraudulenta do Banco Master e dessa organização criminosa. E a coisa só veio acontecer porque foi um pedido da Polícia Federal junto ao senhor André Mendonça, que por sinal livrou o dono do Banco Master, né, que é o Daniel Vorcaro, de depor no Senado. Não faz muito tempo, sai vocês pesquisarem aí que vocês vão ver. Tá? Que o ministro André Mendonça livrou aí, né, o irmão de igreja a depor lá no Senado. Mas não se consegue por lado, se consegue por outro. E agora foi através da Polícia Federal. Porque senão, esse inquérito, né, do Banco Master vai sair da mão também do ministro André Mendonça, que está tentando aí mudar o foco das investigações e a gente já percebeu isso. Tamo junto. Curte aí, comenta, bota para compartilhar esse vídeo. Acabamos de ser roubados pelos deputados distritais. Primeiro, esses inúteis tentaram roubar o nosso dinheiro para comprar o Banco Master para safar o Ibanez e todo o sistema. Não conseguiram, mas já tinham roubado 12 bilhões de reais do nosso dinheiro para passar para o Banco Master. E para isso eles usaram o BRB, o Banco de Brasília. E aí roubaram tanto que o banco ficou sem dinheiro. E aí para cobrir esse roubo eles vão ter que pegar um empréstimo. Sabe o que eles botaram para garantia do empréstimo? Os imóveis públicos. Os técnicos da Câmara do DF disseram que não era para votar nesse projeto, eles foram mesmo assim e votaram porque são cúmplices de toda essa roubalheira no DF. Aí o povo que tava lá começa a falar que isso tudo é uma vergonha e o safado do presidente da CLDF fala que vai mandar prender todo mundo. Solicito que toda a Polícia Legislativa esteja atenta a isso.
Próximo ataque a qualquer pessoa que seja aqui, eu vou tomar providência. E agora ficam falando por aí, não tá na hora da gente achar culpado, a gente tem que salvar o banco. Porra, é óbvio! Se for procurar culpado, vai chegar em vocês! Vocês são cúmplices! Vocês serão cobrados pelos seus votos, seus inúteis! Compartilha esse vídeo pra todo mundo ficar sabendo que estão roubando o meu, o seu, o nosso dinheiro na cara de pau. Se você também acha que tá na hora da gente fazer uma limpa na política do DF, me segue aqui e vamos à luta. Tamo junto! Ah, você é radical, não aceita crítica a Lula. Eu aceito. Inclusive, eu também critico. Agora o que eu não aceito é bolsonarista sem vergonha querer dizer que Bolsonaro foi melhor do que Lula. E sabe por que eu não aceito? Porque para dizer que foi melhor, tem que mostrar em que foi melhor. O que foi que Bolsonaro fez pelo Brasil? Se você perguntar para um petista o que foi que Lula fez, ele passa o dia todo dizendo. Pergunta para um bolsonarista 3 coisas boas que Bolsonaro fez pelo país que nenhum deles sabe responder. E não responde porque simplesmente não fez. Alguém sabe onde é que está a universidade que Bolsonaro construiu? O hospital, a escola, a creche, a estrada? Alguém sabe? Alguém sabe me dizer o que foi que o Bolsonaro fez para aumentar o salário mínimo, para baixar o preço das coisas? Cadê o projeto social pro povo que Bolsonaro fez? Tem algum? Não existe, né? Pois pronto, querer empurrar de goela abaixo que Bolsonaro foi melhor do que Lula é ser vergonhice. Agora quer criticar, critique. Diga que Lula fez muito, mas podia ter feito mais. Aí sim eu concordo, porque é sempre possível fazer mais. Isso sim é uma crítica. Agora querer taxar a gente de trouxa, dizer que Bolsonaro foi bom, aonde? Cadê? Me diga. Após os Estados Unidos tirarem a vida do líder do Irã, Eduardo Bolsonaro disse: Lula, a sua hora vai chegar. Como assim, Eduardo? A hora do Lula vai chegar. O que você quis dizer com isso? Calma aí que já eu explico. Antônio de Paula, eu não sou de direita, mas eu vou parabenizar ele, que deixou aí os bolsonaristas furiosos. Preste atenção, já eu volto com a notícia. Hoje muito tumulto, a quebra do sigilo do Lulinha. Toda convocação de Valadão, a convocação da senhora Letícia Caetano dos Reis, que administra o escritório do senador Flávio Bolsonaro, a quebra de sigilo do escritório do senador Flávio Bolsonaro, a convocação de Roberto Campos, a convocação de Cláudio Castro, só mais 30 segundos, a convocação de Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Não dá para passar pano, não dá para passar pano. O povo brasileiro quer saber a verdade, tanto de um lado... É isso aí, Antônio de Paula, tem que quebrar o sigilo de todos, não quebraram do Lulinha? Eduardo questionou, já perceberam que Lula está sozinho no mundo? Não percebi não, Eduardo. E que eu saiba, ele não está sozinho no mundo, não. Tem a Janja, tem a esquerda e é líder mundial. Aí vem aqui, que está sozinho no mundo. Então, o ex-deputado elencou ações do presidente americano, né, o que aconteceu lá no Irã, e agora os Estados Unidos jogam a pá de cal, eliminando o líder, né? O Eduardo estava querendo dizer o quê? Chegou a hora lá do líder lá do Irã, agora vai chegar a hora do Lula. Ô Eduardo, você está tão longe do Brasil, meu amigo, do outro lado do país, só resta isso mesmo, né, galera? A falar abobrinhas do que não sabe. O Lula está sozinho no mundo. Pelo menos o que eu percebo, ele não está sozinho, não. Eu sou empregada doméstica nordestina e eu nunca vi na minha vida o país sofrer tanto por causas que nem os ministros têm feito. Como é que está a sua expectativa para essas eleições, que é a eleição presidencial, vai ter governadores, deputados, como é que está a sua expectativa no geral para esse período eleitoral? Bom, a minha expectativa, eu gostaria que estivesse o meu candidato, Jair Messias Bolsonaro, mas na impossibilidade dele, eu estou acreditando demais por ver nas ruas que o filho dele vai vir fazer a diferença para nós. Eu acredito demais. E quanto hoje ao Supremo, qual que é a sua opinião sobre as atuações do STF? Bom, eu como leiga total acredito que esses ministros indicados, eles tinham que ser totalmente, ficar fora dessas questões de julgar, onde já se viu um juiz ser vítima, julgador, enfim, é o juiz que faz tudo, ele cria, ele faz, tá errado, gente, até eu que sou leiga, imagina, eu sou empregada doméstica nordestina e eu nunca vi na minha vida o país sofrer tanto por causas que nem os ministros têm feito. E agora, né, que descobrimos que estão envolvidos em a família, né, em atos ilícitos, porque para mim isso é atos ilícitos, enriquecendo as custas de outros.